Bom dia, tudo preparado? Vou apresentar o Luca. O Luca é um senhor desenvolvedor de software, né? Um senhor mesmo, está desde o ENIAC aí desenvolvendo. Brincadeira. Fala que está desde o ENIAC é sacanagem. Mas trabalha hoje na empresa que estão os famosos, né? A ThoughtWorks, né? Onde está lá o Martin Fowler, Neil Ford, o Labine, toda a companhia. Não sei se você já os conheceu, mas legal pra caramba, né? Melhor que trabalhar na ThoughtWorks só na sua expert, né? Brincadeira. Mas legal que a palestra do Luca vai falar bastante sobre teoria de data science, né? Principalmente o pattern MapReduce, né? Que foi desenvolvido pela equipe do Google e aí o pessoal e tem uma implementação prática aí que a gente tem muito acesso com o framework Hadoop. Então toda a base de teoria para conhecimento, de manipulação de petabytes de informação, né? Como que isso funciona. Então, Luca Bastos, né? Com vocês. Bom dia, pessoal. Pô, por que o pessoal não chega mais para pertinho aqui? Todo mundo juntinho aqui na frente, fica fácil fazer pergunta, dialogar, perguntar uma coisa a vocês. Junta mais aqui. Todo mundo longe aí, pô. Então, eu vim aqui falar um pouco de MapReduce, todo mundo já ouviu falar, acho que muitos já sabem o que é. Hadoop, que é uma coisa que todo mundo fala, tem pouco emprego dessa área. É impressionante como eu estudo esse negócio faz anos, e é difícil arrumar um emprego com Hadoop. Então, está todo mundo usando, e a gente usa mesmo, mas eu não vou te prometer, vocês vão assistir minha palestra e vão conseguir um emprego com Hadoop, porque eu estou há anos nessa brincadeira aí. Tá? Mas a hora que sair o emprego disso, vocês vão ganhar mais que os outros. Porque a hora que alguém te procurar, com certeza vai te pagar mais. Então, é bom a gente saber essas tecnologias um pouco heterodoxas. Vou roubar o microfone aqui um segundo, porque acabei de ter contato com uns 4 clientes diferentes. Tá? Posso até citar os clientes, porque não é nada confidencial. Mercado Livre, Vivo, GVT e, se eu não me engano, Porto Seguro. Então, já tem bastante gente procurando para fazer projeto. Eu sei, a Vivo usa, eu já sabia disso aí. Não, eu sei de várias empresas usando. Inclusive, há anos atrás, eu fui chamado para uma empresa, ela faz uma espécie de coleção de dados na internet. Na época, ela estava juntando, ainda sem saber o que ia fazer. Então, ela está usando o Hadoop. Mas o Hadoop vai muito mais além disso aí. Ele tem um potencial muito grande de você poder fazer coisas que você antes, só em sonho, você conseguiria. Só que, para entender Hadoop, tem que entender MapReduce. Então, eu vou me estender um pouco o MapReduce, tentando para a gente entender por que chega no Hadoop. O Hadoop ele foi criado numa cópia do Google. Foi uma cópia mesmo. O cara estava na casa dele, de lá que fazer, disse, vamos fazer um projeto aqui, open source, vou fazer um... Primeiro, ele fez um crawler. Aí, do crawler, ele viu que teve que usar algumas características para trabalhar com um grande volume de dados, aí ele partiu para o Hadoop. Mas até lá eu vou começar por partes, tá? Ver se está funcionando isso aqui. Não está funcionando, por quê? Não, a bateria tem, aqui, alguma coisa de conexão aqui. Bom, é péssimo ficar aqui, mas eu vou... Primeiro, não vou ensinar ninguém aqui toda a teoria, o que é Hadoop, o que é MapReduce, isso é coisa muito grande, não tem essa pretensão. Eu quero só que vocês saibam como começar a procurar, onde vocês vão descobrir informação. Então, a ideia é o que é o MapReduce, de onde surgiu, como funciona, o que é o Hadoop, sua história, arquitetura, diferença fundamental para o framework do Google. Só isso. Já é bastante coisa. Ele funciona aqui? Não está funcionando mesmo, pedi ajuda do Felipe. Então, vamos lá, MapReduce. MapReduce é o seguinte, o cara no Google ele precisava tratar com um grande volume de informações e ele começou a ver que, vamos dizer, os modos tradicionais de tratar as coisas não funcionam direito. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Vocês não vão chegar a um resultado fácil usando modos tradicionais. Por favor. Então,
o MapReduce é um modelo de processamento, assim como existem outros modelos de processamento, o MapReduce é um modelo. Tá? Ele veio das linguagens funcionais. Alguém já estudou linguagem funcional aqui? Quem conhece um pouco de... Então, linguagem funcional tem Haskell, um monte de linguagem tem MapReduce quase que nativo. O próprio no Ruby você consegue fazer alguma coisa parecida. Tá? Então, Java não tem. Aí, o modelo de processamento, vou citar rapidamente aqui, pipeline. Desculpa, você tem um controle remoto aí? Não? Tem no seu, funciona? Não tem aqui, cara. É que é muito ruim ficar dependendo de outro para passar. Então, quer ficar passando isso aí? Bom, vou ficar aqui, é horrível isso aqui. Eu matei minha apresentação já ficando aqui. Bom, isso aqui pode passar rapidamente. Modelo de programação, pipeline, message queue. Isso é uma coisa que... O pessoal vai dizer o que é um modelo de programação. O MapReduce também é um modelo. A grande vantagem é poder escalar. As primitivas, obviamente, são chamadas de MapReduce. Só que a gente fala assim, bom, MapReduce, agora decompor meu problema em MapReduce não é uma tarefa fácil. No Google acabou sendo fácil, porque depois de muitos anos, eles faziam tudo com o MapReduce. Por dia, eles fazem um monte de problemas com o MapReduce. Para eles já é intuitivo. Assim como algumas pessoas já enxergam, olham para banco de dados, já veem grafo, outras pessoas olham para banco de dados e veem uma tabela relacional, acho um pouco mais difícil, mas tem gente que consegue. Quando eu falo banco de dados, eu falo esse volume de dados grande, muito grande. Hoje em dia, o volume de dados que nós temos na internet é tudo dados não estruturados. 95% são dados não estruturados. Olhar para aquilo e ver uma base de dados realmente precisa ter muito talento, porque é uma misturada total. Então, para usar o MapReduce, eu tenho que fornecer uma função map que processe pares chave-valor. Pares chave-valor, negócio em Java é dicionário, em Ruby tem outro nome, mas é isso mesmo, tem que decompor tudo como se fosse pares chave-valor. E a função reduce também recebe esses pares e trabalha com eles, junta para fazer uma sumarização de resultados. Os frameworks baseados em MapReduce, no Google, o Hadoop são os mais famosos. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar outros. Twister, Phoenix, tem uma coisa que é baseada no Link. Eu falei de base de dados, aí tem a Microsoft, seu negócio com Link, que também tem MapReduce. Todos os frameworks têm um modelo simples de programação, um sistema de arquivos distribuído e um gerenciamento de cluster. São excelentes em casos de processamento batch. O Felipe falou aqui antes, assim, falou en passant, alguma coisa de CEP, alguma coisa de dados que entram muito na hora, dados que você recebe assim online, ação de cotação de bolsa de valores. Isso aí não é batch. Sinto muito, mas MapReduce não dá para usar para isso aí. Problemas de MapReduce são demorados. Você configura... Tem casos, tem gente que fala até em 10, 15 minutos para você ter o resultado de uma solução de MapReduce. É um grande caso. Então, quando você precisa de negócio na hora, MapReduce esquece. Você vai usar outras ferramentas, tá? Começou o MapReduce, quer dizer, começou com linguagem funcional. Mas o Google começou com um artigo de dois caras, são dois gênios esses caras aqui. Se vocês procurarem no Google por eles, vocês vão descobrir quanta coisa boa eles já fizeram. Esse artigo é que explica os conceitos de MapReduce. Eu até roubei figura desse artigo. Mas ele tem lá na introdução dele uma frase meia mandrake, tá? Ele diz assim, nós projetamos uma nova abstração. Esse nova abstração, depois ele diz na frase seguinte, que é baseado em primitivas de linguagem funcional. Mas essa nova abstração talvez tenha motivado ou deu vontade ao Google de patentear essa coisa. O Google patenteou a implementação de MapReduce. Ele não pode patentear o MapReduce, porque não foi ele que descobriu. Mas a implementação ele patenteou. Pô, eu vou falar aqui hoje de Hadoop. Hadoop é uma implementação de MapReduce. Quer dizer que, então, que o Google não permite que exista o Hadoop? Bom,
ele tem a patente. Agora, entre permitir ou não, vai uma diferença muito grande, porque essas empresas grandes precisam das patentes. Mas elas também, se ela impedir o MapReduce, ela está se prejudicando. Vai ser muito ruim para ela. Então, ela, na verdade, não faz nada quanto a isso aí. Vocês podem dar o Hadoop à vontade, não tem problema nenhum com a patente do Google. Agora, MapReduce, o conceito teórico, isso não tem como patentear. Então, mas todo mundo acha que o MapReduce veio do Google, né? Por causa desse paper aí. Porque antes tinha a ideia de linguagem funcional, mas ninguém tinha aplicado da forma como o Google aplicou, quer dizer, como ele implementou, com o sistema de arquivos, com cluster, tudo mais. Motivação foi processar grandes volumes de dados. Assim, ele conseguiu obter um processamento tolerante à falha. Eu vou mostrar adiante como ele faz isso. E a programação fácil para eles. Os programadores do Google têm muita habilidade com o MapReduce, e eles fazem qualquer programinha, tic-tac-toe, eles fazem com o MapReduce. Acabou virando bala de prata lá dentro. Na prática, um exemplo que todo mundo vê em artigos aí é esse negócio de contagem de palavras. Esse parece um negócio muito simples, contagem de palavras. Você vai lá, vamos dizer, eu vou mostrar aqui o pseudocódigo, mas é muito fácil você pensar um programa desse aqui. E é muito fácil chegar a uma parede quase que intransponível, que você tenha que fazer muita maracutaia para conseguir resolver aquele problema em particular. Você acaba fazendo muito trabalho para um problema só. É o que eu vou mostrar aqui. Bom, você pode pegar cada documento seu, tokenizar esse documento, né, separar em palavras, coisa que a gente faz com Lucene, Solar. Para cada palavra, eu fazer um contador e depois mostrar o resultado. Se o problema crescer, se extrapolar a memória da minha máquina, mesmo que a minha máquina seja bastante grande, acho que hoje vocês já ouviram falar no Violin, memória Violin, é uma placa que você põe no seu computador, pega seu computador Xing Ling, paga $4.000, você põe uma placa, e aí você tem 11 terabytes de memória no seu computador. Com 11 terabytes, 90% dos problemas de Big Data foram por brejo, né, porque você resolve na memória. Essa placa Violin, esse programa de saber o que é memória de máquina fotográfica. O cara pegou um monte de memória de máquina fotográfica, juntou, fez um controlador, e tem uma placa, vai de 4 tera a 11 terabytes. Uma placa, você espeta lá. Então, você podia dizer, bom, então eu vou resolver o problema comprando uma placa dessa aí. Mas se passar de 11 terabytes, eu não sei indicar mais nada para vocês. Quer dizer, você pode começar a fazer um monte de maracutaia aqui. Você pode começar a pegar a primeira fase e separar em várias máquinas. Aí você vai ter uma capacidade de processar bastante documentos. Mas a segunda fase ainda está numa máquina só. Quer dizer, a primeira fase você pegou, juntou todos os documentos e mandou tudo para uma máquina só. Essa máquina só vai... não vai dar conta disso aí, tá? Essa máquina vai ser um gargalo, tá? Então, você vai ter que dividir os documentos em várias máquinas. Vai começar a fazer um monte de ginástica para conseguir caber isso aí. Aí você fica com várias máquinas na primeira fase, uma máquina só na segunda fase. Essa máquina vai receber um monte de contadores parciais para juntar. Você vai precisar de um pouco de memória para fazer isso aí, viu? Tá? E essa memória existe. Essa aqui é uma outra placa de memória, é de uma empresa que faz o Hadoop, um sabor do Hadoop. Eu vou ter essa figura aqui, porque, na verdade, o teu problema vai acabar num lugar desse aí. Então, muita energia de programação para resolver um único problema de contagem de palavra. Tudo só resolve o teu problema. Então, aí que surge a vantagem de usar MapReduce, que você, com um modelo só, você consegue resolver todos os problemas do mesmo gênero. E tem um monte de problemas do mesmo gênero hoje em dia. No MapReduce, você consegue trazer os dados a partir de um sistema de arquivos distribuído, já faz parte dos frameworks, o Hadoop, do Google e todos os outros. Você consegue espalhar tudo isso de maneira fácil, não é nada. O próprio framework ele vai distribuir os pares, vai ajeitar, ele vai fazer umas tarefas de arrumação, de sorte, que acaba facilitando o trabalho. Tem outras otimizações que eles fazem também, eu vou mostrar algumas aqui, tá?
Isso aqui a figura que eu tirei do artigo do Google, 2004, que mostra como os dados chegam no framework. Eles chegam, vamos dizer, nos mapas, né? São vários mapas, estão em várias máquinas, e eles vão sair, vão passar no final um processo de arrumação, de sorte, e eles vão sair para os reducers. Quer dizer, no fundo, os dados vão chegar em pares, vão ser transformados, vão ser um monte de máquina trabalhando. Essas máquinas têm tolerância à falha, você não vai se preocupar com nada. E se cair um processo no meio do caminho, se uma máquina parar, não é problema teu, o framework cuida disso para você. E aí, no final, os reducers vão combinar os resultados que vêm de várias máquinas automaticamente e vão te dar o resultado com a mesma chave. Eles fazem uma maracutazinha aí, que eu vou ver se, acho que eu mostro aqui também, tá? Esse meio aqui tem uma otimização, é fazer combiners. Combiners, ele já pega os resultados dos mappers e já dá uma ajeitada para facilitar o trabalho que vem para frente. Com isso, ele diminui o tráfego de rede. Outra otimização é fazer um particionamento. Eles já calculam os endereços, quem que vai para o mapper certo. Então, essa figura aqui já tem uma otimização em cima do MapReduce básico. Quer dizer, isso aqui já não é mais linguagem funcional, isso já foi uma coisa que o Google já melhorou. Tá? O Hadoop também faz isso. Aqui, cada registro, por exemplo, esse registro de dados até pode ser linha de arquivo, pode ser registro de banco de dados. Sim, eu posso usar banco de dados como fonte de dados para o Hadoop. E vou passar sempre com barra de chave e valor. Na fase de mapper, todos os valores intermediários são combinados em uma lista. Tá? Lista também tem Java, tá? É uma lista simples, não é nem dicionário. Tá? Essa função, quando eu falo aqui reducer, o reducer seria a parte do sistema que faz a redução. E o reducer seria uma função, um método dentro dessa parte do sistema. Então, a função do reducer pega cada parte, chave-valor, combina com outros valores que compartilham a mesma chave. Está me faltando uma figura aqui para mostrar como você pega esse par. Você tem um par lá com... Vai chegar aqui. Durante o processo, o reduce combina para sair o resultado. Né? Vou mostrar agora aquele contagem de palavras, como é que fica com o MapReduce. A entrada, eu venho um par chave e valor como esse aqui, tá? Então, esse é que eu vou receber. Por exemplo, se for o caso de muitos arquivos, eu vou receber esse par, eu posso fazer o nome do arquivo e o conteúdo do arquivo. Se eu for processar um arquivo grande de log, eu podia fazer número da linha e o evento do log. Sempre assim, sempre divido em chave e valor. Essa função map, essas duas chaves, a primeira chave ela é ignorada, tá? pelo mapper. Ele vai transformar isso num outro par. Ele faz uma transformação que... Deixa eu tentar... Por exemplo, eu poderia pegar esse par, eu vou fazer contagem de palavras. Eu posso pegar a palavra paletó e ter 4 palavras paletó e juntar no par chave-valor paletó 4. O Hadoop não faz isso. Ele faz ao contrário, ele bota 1 sempre. E no final ele lista 4 paletós, cada um com 1. Isso parece uma coisa estranha, meia burra, mas no final facilita muito. Então, esse é o que eu explico nesse último parágrafo aqui, que ele vai pegar o par e vai fazer XPTO, VO4, vai pegar 4, mostrar 4 vezes. Essas saídas todas ficam uma lista gigante de pares, né? Naturalmente. Aí ele pega, por exemplo, todos os pares que têm essa mesma chave
e junta. Essa é a função isso que vai sair do nosso resultado. Ele só vai contar o número de palavras no final. Só depois que ele sair de tudo é que ele vai fazer a contagem de todas as palavras que estão com a mesma chave. Aí sim que ele vai ter no final, a contagem vai juntar e vai dizer, tal palavra XPTO apareceu 5 vezes. Conceitualmente, eu estou falando muito teórico, muito da parte teórica, porque quando vocês vão estudar o Hadoop, vocês vão encontrar algumas dificuldades para entender certas coisas que eles falam. Eu estou passando as minhas dificuldades. Então, eu fui procurar essas figurinhas aqui que resolveram algumas dúvidas minhas. Como é que entra no map, o que, que sai do Reduce, o que... Não sei se as dúvidas de vocês serão as mesmas que as minhas, tá? O map, entraria no caso de contagem de palavras, o nome do arquivo, o conteúdo do documento. Para cada palavra do documento eu vou iterar e vou emitir um par intermediário. O Reduce, ele vai pegar uma lista e vai somar e dar o resultado. Isso aqui bem simples, sem dar nenhuma, vamos dizer, ajeitada, tá? Esse negócio de contagem de palavras é um exemplo clássico que a gente dá, sabe? Ou seja, fazer um código, eu até ia mostrar hoje aqui, código Java, ia mostrar um exemplo. Eu peguei um arquivo do projeto Gutenberg. O projeto Gutenberg é um projeto que você baixa livros de domínio público. Eu peguei livro, usei formatos TXT, fiz um programinha em Java, eu ia mostrar aqui, ele rodando. É um código muito fácil de fazer, talvez não seria muito necessário, mas eu fiz esse código rodando primeiro na minha máquina, que é independente de Hadoop, independente de tudo. Depois eu instalei no Hadoop e aí eu fiz rodar. Quando você está no Hadoop, eu fiz uma máquina só, então um nó só, mas você pode botar um monte de nós na sua própria máquina. Além de contagem de palavras, tem um monte de exemplos que são fáceis de você implementar com o MapReduce. Grep distribuído. Talvez o pessoal que trabalha com Big Data pode ter necessidade de fazer isso aí. Contagem de frequência de acesso ao URL. Isso aqui uma vez caiu numa prova do Google. O cara, para entrar no Google, ter uma provinha, ele tinha que resolver esse probleminha aqui. Quer dizer, para nos indicar como resolveria, tá? Esse é um outro tipo que caiu também em prova do Google, tá? Ele definiu como um grafo web link reverso. Quando você tem numa página um link que aponta, quer dizer, a página 1 aponta para a página 2, o reverso ao contrário. Isso também, essa coisa eu tirei também de questões do Google. Isso aqui também é outra questão, se eu não me engano, também foi de questão de uma empresa, que eu peguei esse exemplo. Alguns exemplos aqui eu peguei de um livro chamado Beautiful Data, outros exemplos eu peguei eu sei que são de provas do Google ou de provas de outras empresas. Tá? Índice invertido, isso é uma coisa mais ou menos que eu já usava isso há anos atrás, muito antes até de usar banco de dados, só que eu fazia a memória. Isso aí é uma tabela ao contrário, né? Você tem índice invertido, acho que eu nem vou explicar isso aqui, acho que todo mundo deve saber o que é isso aqui, mas é uma tabela que você inverte a busca, tá? Sorte distribuído. Isso antigamente o pessoal fazia sorte. Eu me lembro do tempo que eu trabalhava com mainframe, o pessoal chegava no mainframe com um monte de fitas. Aquela fita mesmo, rolo de fita. E aí eu tinha que fazer sorte daquele rolo de fitas. O resultado tinha que ser algum arquivão grandão que pegasse o conteúdo todas aquelas fitas e fizesse o sorte. Bom, se eu pensar que cada fita daquela fosse uma máquina, talvez o programa que eu fosse fazer para fazer o sorte podia usar um algoritmo MapReduce. O framework do Google, ele tem uma diferença do Hadoop, que eu preciso chamar a atenção aqui. As figuras são semelhantes. Só que, assim como no Google, no Hadoop, tudo entra para um nó master. Esse nó master, o pessoal pensa logo, esse é um ponto simples de falha. No Google, não é. Porque no Google ele tem sempre um outro servidor lá que fica
esperando, caladinho. Se houver qualquer problema, ele entra no ar imediatamente. Ele é praticamente automático no Google. No Hadoop não é tão automático assim. No Hadoop, se cair esse servidor master, a gente tem que tomar alguma ação para restaurar. É fácil restaurar, mas não é tão automático como no Google. E esse talvez seja a principal diferença do Hadoop para o framework do Google. Do Google, eles chamam de um shadow do master. Bom, essa figura, que, na verdade, é o programa, o framework ele já divide o trabalho entre vários pedaços, processo em paralelo, divide automaticamente, a gente não se preocupa com isso. A única coisa que tem que se preocupar é com o tamanho, de quantos tem que dimensionar, quantos redutos eu quero, como é que eu quero que divida, mas isso é bem fácil, está bem transparente. Quer dizer, então, eu tenho esse número de partições que ele fala aqui, é a função de particionamento que a gente define, mas não é tão difícil assim. Tá? No Google, quando acontece alguma falha no master, ou em algum worker daqueles, né, tem vários que são workers, quando alguma falha em um desses, automaticamente é executado. Tem um monte de execuções que a gente não fica nem sabendo. Por isso que o processamento batch é campeão, e um processamento online pode ser que não dê certo, porque você pode demorar muito para você processar suas cotações de bolsa e a cotação já mudou. Depende do que acontece. Se tem um valor no algum par, ele manda pular para executar. Tem uma série de heurísticas que ele usa para resolver esse problema, tolerância à falha. Agora, o Hadoop. O Hadoop é assim como o Google, sistema distribuído, ferramentas para paralelizar, executar programas em cluster. O Hadoop tem um símbolo, esse elefantinho amarelo aqui, tem a ver com o nome do Hadoop. O Hadoop começou como um crawler. O Doug Cutting, cara que inventou o Lucene, ele tinha um filho pequeno e o filho chamava tudo que é tipo de comida de nut. Então, ele criou um crawler e chamou de nut. Só que para fazer esse crawler, para processar grande volume de dados, ele teve que fazer um monte de trabalho que depois ele descobriu que com o MapReduce ele poderia facilitar. E aí ele mudou o nut para o Hadoop, e Hadoop era o nome do elefantinho amarelo do filho dele. O Lucene também tem uma história de nome curiosa. O Lucene, o nome vem da família dele, tá? Então, só não vem do filho, mas vem da mulher. Ele tem dois serviços chaves. Tem um sistema de arquivo distribuído, né? E processamento paralelo. Aqui nessa figura aparece assim. Isso é uma coisa que, quando eu estudei, eu achei mal barato. Pô, servidores commodities. Então, eu vou comprar ele na Santa Efigênia, no servidor. Eu lembro que, na época, faz alguns anos atrás, eu fui estudar um paper do Yahoo, e o Yahoo dizia que o servidor commodity dele tinha 8 gigabytes de memória. Hoje em dia, todo mundo tem isso aqui. O computador tem 16, todo mundo tem 8 gigabytes no laptop. Mas, naquela época, a gente tinha 1,5, 2. Era o máximo que a gente... Quem tinha 2 gigabytes de memória, tinha memória à beça. Aí eu pensei, bom, commodity lá tem um outro sentido. Por isso que eu botei entre aspas ali, porque no commodity deles é outro gabarito, tá? Então, é commodity, mas não é dessa Efigênia, aquele vagabundinho. A definição atual do Hadoop é isso. Ele uma definição meio genérica, né? Quase que autologio. Ele tem uma API que você pode usar com Java, chamar coisas dele, fazer funções. Você pode também não usar, você pode usar o MapReduce, pegar seu programa para rodar nele. É como um sistema de arquivos. Você vai lá e formata, você copia seu arquivo para lá, você executa, você faz tudo como se fosse um sistema de arquivos. Mas, além disso, você também pode chamar funções deles. Tá? Quem usa? Um monte de gente usa. O Felipe falou aqui
4 empresas aqui no Brasil usando. Deve ter bem mais, tá? É que as pessoas não ficam dizendo aí. Mas eu falei essa frase assim, puxa, que é difícil arrumar emprego com Hadoop. O cara falou, você está errado, porque no LinkedIn todo dia aparece emprego por Hadoop. Se vocês seguirem o grupo de Hadoop no LinkedIn, vocês vão ver que realmente é verdade. Todo dia aparece emprego. E para quem sabe inglês e tem a oportunidade de trabalhar para fora, que eu sei que tem muita gente que faz isso, lá fora tem um monte de emprego com Hadoop, um monte. O Facebook, ele usa para algumas... Cada empresa, assim, é que eu digo assim, na verdade, todas as empresas usam tudo. Você pega assim, porque o Google usa Clipper. Pô, o Google deve usar Clipper para alguma coisa, de repente a portaria dele é feita com Clipper, pô. Sabe? Aí o cara diz, não. Aí o cara diz assim, não, porque lá no Google a gente usa esse banco de dados aqui, um banco bem esquisito que ninguém usa. Lógico, deve usar para alguma coisa, porque as empresas grandes usam tudo. Então, o Facebook usa para alguma coisa também. Não usa se você pensar o que é isso aqui dentro do Facebook, não é nada, tá? Ele usa para estudo, fazer cópia de log. Log é uma aplicação que o Hadoop tem muito uso. Muita gente tem trabalho com log aí, os negócios vão crescendo, e é muito prático você usar o Hadoop. Aquela empresa que eu tive contato anos atrás, ela ia usar o Hadoop para isso. Aí ia logando tudo que se passava, todo o tráfego na internet. Ela é uma empresa que pretendia trabalhar na área de marketing, de analíticos de marketing. Então, ele media tudo. E ele disse assim, bom, agora já tem tudo armazenado, agora começar a extrair inteligência disso aí. eBay. eBay usa... O Hadoop acabou virando um ecossistema, tá? Então, tem um monte de coisas que gravitam em torno do Hadoop. Pig, HBase, um monte de outras coisas que vocês têm ali em volta, tá? Então, o eBay usa isso aí. Um cluster de 532 nós é bem grande, viu? Acho que o eBay é um exemplo de empresa, quando a gente vê assim, uma palestra no QCon, eu vi o cara do eBay, não sei quem viu aqui, a gente fica assustado com os números deles. O cara fala aquilo com uma naturalidade, assim, 532 nós, é uma coisa assim que você, para mim, é um exagero, pô. Last.fm usa 100 nós, LinkedIn usa, tem Avro, não sei quem usa Protobuf aqui, Avro, essas coisas, Thrift, quem usa isso? Eu usei isso aí, Felipe. Esses protocolos, qual que você prefere? A gente fica pé da vida com todos eles, né? Mas eu estava fazendo um teste com Avro, realmente... parece fácil, pessoal. É fácil, mas dá um trabalhinho usar isso aí, tá? O Protoduf é mais rápido, mas tem muito trabalho de desenvolvimento em cima dele, né? O Avro é mais moderno. O Avro ele tem uma vantagem de ter a pretensão de ter corrigido alguns erros de outros. Essas coisas assim de transferência são muito práticas, porque elas não precisam que você conheça as duas partes. Você faz um protocolo que seja mais ou menos poliglota. E para ele, essa tentativa dele ser poliglota é que acaba ferrando a performance dele, acaba ferrando um monte de coisas. Essa Rakuten usa o cluster 69 nós, é menorzinho, mais humilde. Esse aqui usa 120 nós. Spotify tem um case deles na internet que é fantástico, que eles desenvolvem distribuído, mais na área de agilidade do que na área de desenvolvimento, assim, de escrever código. O Twitter usa também. Bom, o Yahoo ele praticamente é um financiador do Hadoop. Eles deram emprego para o Doug Cutting, eles financiaram muito, eles criaram o maior cluster com Hadoop que tinha aí. Os números deles são assustadores, tá? O Hadoop ele não compartilha, ele roda em servidores, não compartilha nada. Você configura aquilo lá, você não tem. Se você tirar um da tomada, não tem problema nenhum. Você pode rodar com toda a segurança, tá? A arquitetura dele, é um pouco complicada, mas se a gente pensar, eu fiz questão de botar essa arquitetura aqui, porque se a gente conseguir entender isso, na hora que vocês vão estudar o Hadoop, vocês vão ter que entender isso aí, e é mais para vocês saberem o que vocês têm que correr atrás. O Hadoop, na verdade, seria o que é um cluster ali? São os programinhas que rodam, que ficam fazendo lá um sistema operacional distribuído. Então, tem uma série de programinhas rodando que tem algumas funções.
Esses programas, alguns rodam num servidor só, outros rodam em todos os servidores, tem funções específicas, evidentemente. O principal, o primeiro, esse name node aqui, é o nó, seria o nó master do Hadoop, tá? O segundo, data node. Esse name node não armazena nada, tá? Ele tem o nome de assim, master, quando você diz, o nó master, aqui está tudo. Não, não tá, nem tem nada lá. Assim como o master do Google também, não tem nada lá. Ele tem só metadados, ele só tem informação. Ele é um gerentão, que a gente sabe aquele gerente que não sabe porcaria nenhuma, que a sua empresa ela só dando ordem. É esse cara aqui. Tem esse cara, secundário name node, esse cara ficou deprecado agora, mas se a gente conseguir entender a função dele, fica mais fácil entender o resto da arquitetura. Hoje eles criaram um negócio checkpoint node ou backup node. A melhoria desses dois demos aí é a questão de tolerância à falha. Eles trabalham melhor na hora que você caiu um pedaço da sua máquina lá. Tem demos que seriam para executar jobs, tarefas aqui, esses são mais diretamente ligados ao que a gente vai fazer. Tá? Então, esse name node é o demo vital, é o master, ele comanda os slaves, dá as ordens. Aconteceu qualquer coisa errada, ele tirou dele da reta, evidentemente, como gerentão que ele é, né, pô? Se for aquele gerentão à moda antiga, ele joga a culpa em alguém, né? Mas isso aí é... Espero que ninguém trabalhe numa empresa desse tipo, que tem gerente que joga a culpa. Assim como no sistema no file system do Google, ele não armazena nada, como falei, é um gerentão. No Google, esse ponto único de falha é compensado por aquele shadow. No Hadoop, ele tem esse secundário name node, ou então esse backup node, que ele pode ser, através de uma rápida intervenção humana, ele pode ser reconfigurado para entrar em ação. É lógico, só tem uma rede de servidores de Hadoop, coisa assim, eu tenho administradores de rede, eu tenho gente lá olhando o que está acontecendo. Por exemplo, nós estamos fazendo um evento aqui em São Paulo, em outubro, chamado Agile Trends. Ontem nós abrimos a inscrição do evento. Ontem, o servidor caiu. Quer dizer, aí, quem tem a senha do servidor, liguei para o cara, cadê o cara? Também estava ocupado, custaram para restaurar. Então, acontece, Murphy está sempre presente. Quando vai acontecer um evento assim, vai abrir as inscrições do evento, Murphy está lá e puf, sempre. Então, o Hadoop exige que esse cara que toma conta lá, o guardião, que ele adote uma ação para consertar, tá? O Data Node faz o trabalho com os arquivos, tá? E esse cara já armazena dados, tá? E ele armazena os dados, ele automaticamente separa os dados em no mínimo 3 réplicas. Isso ajuda muito se cair um sistema e você não perde dados, tá? Mas compensação é trabalho que está sendo feito. Conforme falei, no problemas online, se você vai armazenar uma informação grande, eu quero informar o conteúdo de um arquivo, saiba que ele está armazenando 3 vezes o conteúdo do arquivo. Esse secundário name node, ele monitora o estado dos clusters, ele que sabe que se algum caiu, o que ele tem que fazer, o trabalho tem que ser reiniciado. Ele cuida do log. Esse log, toda hora tem que ter... Isso tudo acontece por debaixo dos panos. A gente estuda a arquitetura do Hadoop, mas não mexe com isso aí. Espero que ninguém aqui tenha necessidade de configurar isso de uma maneira mais específica. Ele tem já uma série de configurações padrões que servem para muitos casos. Cada cluster tem um único secundário name node. Esses são os novos checkpoint nodes. Ele persiste de uma maneira que, vamos dizer, que é um pouco diferente. Ou, na verdade, o pessoal do Hadoop buscaram uma opção, ou checkpoint node ou backup node. A gente tem que escolher qual que vai usar. Não pode usar os dois no mesmo cluster. Cada um tem sua vantagem. Mas a gente faz a tarefa assim, de ficar monitorando periodicamente, saber o que está acontecendo, sei que o trabalho precisa ser reiniciado, o que vai acontecer. Então, ele é um
alguém que está ajudando a tornar as coisas paralelas, seguras. O backup node ele provê a mesma facilidade, só que ele é mais fácil para você, quando você tem que reiniciar o sistema, quando caiu, o master caiu, ele mantém as coisas mais sincronizadas, tá? Como ele mantém uma série de coisas na memória, também ele restaura mais rápido, tá? Eu não vou nem entrar em detalhes, mas eu preciso citar isso aqui para mostrar no slide, porque é para ficar a questão de ficar completo. Mas ele é mais eficiente. Só que tem essa restrição. Se usar o backup node, não pode usar o checkpoint node. Tem que escolher qual que a gente vai usar na nossa arquitetura. Aí tem as coisas que fazem o trabalho, vamos dizer, a peãozada lá, né, que tem que correr atrás, que fazer acontecer. Os caras que reinicializam, esses são os gerentão está lá só na boa, né, pô? Deve estar na praia, talvez os acontecimentos. Né? Hoje ninguém vai trabalhar, eu vou ir para a praia. Mas o peãozada está correndo atrás da fila do ônibus. E esse cara também é um outro que funciona dessa forma de espalhar. Acho que não ia ter nem ficar falando aqui, porque eu fiz questão de entrar nessa linha teórica, porque as pessoas têm onde consultar, tá? Na verdade, isso a gente vai usar e isso vai estar acontecendo por debaixo dos panos, a gente não vai nem saber quem está fazendo o quê. Eu que sou mais curioso que saber quem é que estava trabalhando. A topologia normal é essa aqui. Essa topologia ainda tem esse secundário name node, tem o name node, o job tracker, e tem os vários data nodes e task tracker, coisa assim. As tarefas máquina slave rodam as tarefas no mesmo nó, quer dizer, o nó que está armazenando dados é onde roda. Quer dizer, o dado entra lá por cima, ele vai até que chegou num ponto, caiu na mão do peão lá, o peão que vai fazer, ele que armazena os dados, ele é responsável por tudo. Se pifar, também o trabalho dele, ele é apenas um recurso, entre outros, e faz o trabalho dele. A comunicação entre as partes, isso é outra questão que eu fiz questão de incluir, sim. E como é que se comunica? Se eu tivesse meu problema lá, rodando, e aí tivesse o pessoal lá, alguém monitorando, sei lá, coisa de louco, né? Tem um órgão qualquer, NSA da vida, monitorando o que está acontecendo, trocando informações, e ia tirar totalmente a privacidade dos meus dados, né? Então, ele se comunica por SSH, tá? Melhora um pouco. Acho que melhora bastante, mas eu não sei mais, hoje em dia eu não sei mais o que melhora, porque se é questão de certificado, sei lá, o dono do certificado está lá nos Estados Unidos, então se ele viola o certificado ou não, se não viola, acho que aqui hoje, depois dessa questão do NSA e do Prisma, a gente já não sabe mais o que é seguro e o que não. A gente tem que mais entregar as mãos para Deus ali, ó, dane-se. Ó, ainda bem que eu não estou na internet, então os caras não estão sabendo lá disso aí, viu? Não, sério, sem brincadeira. Hoje em dia, ontem o nosso ministro de Relações Exteriores, ele disse que quando tem que resolver alguma coisa importante, ele não usa e-mail. Fiquei pensando, pô, como é que eu ia fazer sem e-mail, pô? Sabe, bom, então o Facebook, eu ia mandar as minhas coisas não importantes pelo Facebook, pô. Então, é duro, mas né, a nível de país, a gente troca de informações lá, o fechamento de contrato internacional, e tem um cara lá nos Estados Unidos vasculhando informação. Hoje tem Big Data, pô, não tem limite, né? Aliás, hoje à tarde eu vou falar de Big Data, eu vou falar que Big Data é um termo muito genérico, porque Big Data, o que é Big Data? Para mim, Big Data é quando os dados fazem parte do problema. Por exemplo, se eu tenho uma placa de 11 terabytes, e o meu problema tem 10 terabytes, eu não tenho problema de Big Data. Pô, jogo toda a memória. Sério, eu sempre trabalhei com Big Data, porque a minha função sempre teve muito a ver com pegar grandes volumes de dados e enfiar em computador onde eles não cabiam. Eu vim para São Paulo para resolver grandes sistemas de equações. Na época, eu era bem especialista no assunto, eu sabia resolver milhares de equações num computadorzinho desse tamanho. Fazia um monte de maracutaia, era ginástica pura, tá?
O programa meu tinha, para resolver o problema, tinha esse tamanho, para resolver, colocar os dados no computador, tinha milhares de linhas de código só para poder resolver isso aqui. Então, passou o tempo, aqueles computadores daquela época foram crescendo, crescendo, e toda aquela ginástica que eu fazia acabou não sendo necessária. Quando eu rodei os primeiros programas de computadores maiores, eu que tinha que particionar o problema, tinha um monte de particionamentos, na verdade, quando ele entrava, ele já colocava tudo na memória. Quer dizer, toda aquela ginástica de particionar não era necessária. É a mesma coisa de Big Data. A gente vai passando o tempo, sabe? Muita ginástica que está sendo feita hoje em dia não vai ser mais necessária. Eu até me questiono, se fosse hoje, se o Google teria partido para o MapReduce. Você teria tido essa necessidade. Em 2004, a memória era muito diferente. Hoje, a memória está muito mais barata. A gente fala na lei de Moore dos processadores, mas, na verdade, o que cresceu muito mais rápido, ficou muito mais barato, foi a memória. E eu não duvido nada que daqui a 10 anos, em vez de ter uma máquina com 16 GB, eu tenho 16 teras na minha máquina. Eu vou colocar, o cara diz, você quer comprar um Oracle? Eu vou perguntar, mas para que você vai comprar teu Oracle? Para quê? Eu boto aqui minha tabela toda TXT aqui, no meu de tudo que é jeito, sabe? Para que eu vou botar? Eu trabalho de pegar, porque a nossa vida é TXT, tá? A internet é TXT. Eu botar as coisas num banco de dados, dá um trabalho desgraçado. Eu não consigo. Eu fico fazendo um mapeamento de uma coisa que não é relacional para uma coisa relacional, para depois tirar. É muita ginástica, né? O dia que eu tiver 10 terabytes aqui, eu boto um arquivo, abro o TXT aqui, vamos que vamos. Tem que procurar o nome do Luca, que na tabela de funcionários. Acha aqui rapidinho. Então, por essa questão de Big Data, a definição muda todo ano, tá? Então, o Hadoop usa SSH e tem uma maracutaia para armazenar a chave pública. Isso eu fiz questão de chamar a atenção, porque senão não tinha confiabilidade se usar um Hadoop se não tivesse uma proteção no tráfego dos dados. Eu falo, minha árvore aqui, que é trafegar dados, se você trafegar dados abertos, um funcionário, vamos dizer, malicioso, pode violar teus dados. Tá? Na verdade, minha intenção de vir aqui falar de Hadoop MapReduce foi chamar a atenção que é uma coisa legal, dá uma oportunidade de trabalho, sem querer prometer que vocês vão pegar emprego com isso imediatamente, mas eu te garanto, quem aprender isso aí vai ganhar mais dinheiro que quem aprendeu só HTML e CSS. Tá? Vocês estão rindo? Estão rindo porque vocês não aprenderam CSS direito. Tem que tirar o chapéu para quem aprende CSS direito. Eu agora vou falar sério. Não sei se vocês sabem que eu lancei um manifesto semana passada. O meu manifesto tem 4 itens. Meu manifesto é uma modificação do manifesto Software Craftsmanship do Bob Martin, que, por sua vez, é uma modificação do manifesto Ágil. Eu tenho um conceito que a gente tem que pensar como um todo. A gente não pode mais pensar, eu vou fazer meu código Java aqui, o designer faz o CSS dele ali e dane-se. Não, a gente tem que pensar como um todo, porque todo o trabalho que eu faço está tudo ligado a um produto como um todo. Se o produto for ruim, não adianta o meu Java ser bom. E hoje a coisa é tão complicada que, às vezes, você pode trabalhar bem, ser um cara bom de Java, o teu Java é maravilhoso, o teu designer é um cara fantástico, mas a tua empresa tem um nome sujo. Não adianta, o teu trabalho ficou um lixo por causa da empresa. O exemplo que eu costumo dar quando eu falo disso é companhia aérea. Quando eu entro no site de uma companhia aérea, eu já li no Twitter dezenas de vezes o pessoal reclamando da companhia aérea, eu já acho que o trabalho dele é uma porcaria. Por quê? A imagem que eu tenho é ruim. Uma empresa que joga petróleo na praia, que eu frequento, pode ter um site maravilhoso. Então, a gente tem que pensar hoje como um todo e vai mais além, pensar como marketing, pensar como tudo. A gente vai fazer um projeto qualquer, vou fazer um projeto, eu vou pensar que é no meu Java aqui. Esquece, o teu Java é uma parte do todo. Se não tiver, vamos dizer, todos os conceitos de um bom design, de boa usabilidade, de conversão, se o software não converte, não adianta, teu Java pode ser maravilhoso, você pode dar o Hadoop da vida que não adiantou nada.
Então, faltou falar aqui, como instalar, tem várias opções. Uma delas é muito fácil, você pega um TarGZ, abre o TarGZ, edita o arquivo de configuração, aponta para o Java, está funcionando. É simples assim, você abriu, baixou o arquivo do Hadoop, pegou no seu Mac, acho que todo mundo tem Mac aqui, né? Quem não tem Mac? Pô? Parecem os dois que não têm Mac, mas vão comprar Mac. Estão sonhando em comprar Mac. Mas tem Linux. Então, aí abre o TarGZ, edita o arquivo de configuração, aponta para o Java, escreve ele como Hadoop, ele está funcionando. Tem outras opções, você pode instalar com Bril, pode instalar de outras maneiras. Tá? Configuração, o Hadoop e o SSH é bem simples, configurar, não tem... Para botar para rodar, abre o tal do arquivo conf. Né? Me faltou mostrar um exemplo rodando local, um exemplo rodando no HDFS e um exemplo rodando na Amazon, que é muito fácil. Falo padrões de projeto, fala de sabores, Cloudera, Hortonworks, MapR e o EMR. Vocês rodaram esse programinha de contagem de palavras na Amazon, sem brincadeira, demora 10 segundos para você configurar tudo, botar para rodar e já ter o resultado. É muito fácil. Isso aqui é a empresa que eu trabalho. Eu faço questão de mostrar slide para vocês entenderem que não é botar puff na empresa, botar pebolim, ter reunião, fazer código dojo. Não é isso que nos faz ser inovadores. A diferença da nossa empresa para ser inovadora é cultura. Não adianta você pegar uma empresa, porque a minha empresa tem jogo, tem game. Isso não adianta nada. Se você tiver culpa, se você tiver um conselho de gerentão que te cobra, que tolhe a tua iniciativa, uma empresa que, se você fizer qualquer coisa, ele está te jogando a culpa, você não vai ser inovador. Então, por isso que eu faço questão de mostrar slides, a TOTOS é uma maravilha inovadora. Ela não é inovadora por isso aqui, é inovadora pelo que não está aqui, é pela cultura. E é isso.